A terra pertence a Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje Deuteronômio capítulo 2, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 2. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui do versículo 24 até o versículo 31, que diz: vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, apenas nos deixe passar a pé, como fizemos os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado. O espírito endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse capítulo é essa trajetória do povo de Israel passando ali por outras terras, como falou aqui, passou pela terra dos Edomitas, né, que eles são os descendentes de Esaú, passou ali também pelos Amonitas, pelos Moabitas. Então esse era o costume que o povo de Israel estava fazendo. Ele pedia passagem para esse povo que era dono dessa terra. Você vai ver aqui que antes, né, aqui no capítulo 2, antes desse trecho que nós lemos aqui, o Senhor está falando: olha, não entra em guerra com o pessoal de Edom, porque essa terra eu dei para eles. Não entra em guerra com os Amonitas, não entra em guerra com os Moabitas, porque essa terra fui eu que dei para eles e eu não vou dar nada para vocês. O Senhor avisa isso aqui. Só que quando chega aqui com o rei de Hesbom, o Seom, aí o Senhor fala: essa terra aqui eu estou dando para vocês e vocês vão guerrear contra eles. Entrem em guerra com eles. E o que parece, o que nos aparenta é que quando o Senhor fala para a gente entrar em guerra, é para a gente ir lá e entrar em guerra. Então, ou seja, agora eu estava em paz com a pessoa, mas agora eu vou entrar em guerra. E não é assim que as coisas acontecem. Perceba que Moisés vai falar aí a partir do versículo 26, que a postura dele foi a mesma que ele teve com os outros povos. Então, ele chegava e falava: a gente quer passar aqui na sua terra, permite a gente passar aqui na terra, a gente não vai pegar nada pra gente, a gente só vai passar aqui pela terra, se a gente comer alguma coisa a gente vai pagar, se a gente beber alguma coisa a gente vai pagar, a gente não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para você, a única coisa que a gente quer é passar pela terra. E foi esse o comportamento de Moisés.
Lembre-se que em Amós 3,7, o profeta diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então aqui o autor do texto está fazendo questão de falar que antes dessa iniciativa de passar ali pela terra de Esbom, o Senhor falou que eles iriam entrar em guerra e que era para eles tomarem posse da terra. Só que o comportamento deles não muda. E o que a gente vai perceber aqui, se você ler ali, se você for rever essa história ali em Êxodo, capítulo 21, você vai ver essa história lá, né? Êxodo 21 não, Números 21, você vai ver essa história lá contando a respeito de como que foi esse procedimento deles durante a passagem deles pela terra. Então, o que a gente precisa falar? Só repetindo, né? Números, essa passagem, você vai ver lá em Números, capítulo 21, do versículo 21 até o versículo 31, essa história acontecendo, só que aqui em Deuteronômio tem um viés teológico. Por quê? Porque está mostrando para a gente isso que estamos falando até aqui, a respeito do que o povo tem que fazer, de como que Deus está falando, de qual que é o comportamento do povo. E em contrapartida, mais para frente, a gente vai tratar então de como que a gente traz para os nossos dias a partir aí do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus. Porque o Deus aqui de Deuteronômio, do povo de Israel, quando está entrando aqui em guerra com Esbom, é o mesmo Deus de Jesus, que é o mesmo Deus nosso hoje. E Deus não muda, ele é imutável, então não há variação nele. O que acontece é que a gente precisa compreender esses três momentos distintos que eu falei. Aqui no Êxodo, depois Êxodo como forma de falar do pessoal que está no deserto, tá? Então, enquanto eles estão aqui nesse período do deserto, dos dias de Jesus, onde Jesus vai trazer uma interpretação correta de textos interpretados de forma indevida, e depois também trazendo para os nossos dias. Então, o que acontece aqui nesse texto? O texto vai mostrar para a gente que o Senhor mostra para Moisés o que vai acontecer. Como falamos, Amós 3,7, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. E aí Deus vai pegar e vai mostrar para Moisés o que vai acontecer. Então Moisés tem que ter atenção. Moisés não é pego de surpresa. Moisés passou pelas outras terras pedindo passagem, falando que não iria dar nenhum tipo de prejuízo na terra deles, e passou pela terra de cada um deles. E aí o Senhor falou: olha, vocês vão passar por essas terras, mas vocês não vão tomar a terra para vocês, porque eu dei para eles e não vou tirar deles. Só que quando chega em Esbom, antes de chegar em Esbom, o Senhor fala: eu vou dar essa terra para vocês. Então essa terra aqui vai ser sua, e aí vocês vão entrar em guerra com eles. Mas a iniciativa não é do povo de Deus. A iniciativa é do próprio Seom, rei de Esbom. Por quê? Porque você vai perceber que o que acontece com Seom é a mesma coisa que acontece com o faraó no Egito. Deus endurece o coração deles. Eles ficam resistentes, eles não querem ajudar, se negam. Falam: não, aqui na minha terra você não vai passar não, você vai por outro caminho, se vira aí, mas aqui não passa não. E por causa dessa postura deles é que vai surgir uma guerra. Por quê? Porque necessita entrar num acordo. O povo precisa entrar nesse acordo. E como o Senhor endureceu aqui o coração de Seom, então agora o povo de Israel vai entrar em luta com eles, vai entrar em guerra com eles. Mas o que a gente precisa trazer aqui e entender? Nós precisamos entender que para esse período aqui, Israel era um povo, era uma nação, e era o povo de Deus, uma nação santa, não é verdade? Ali aonde eles tinham um propósito. Portanto, para os dias deles como nação,
eles entravam em guerra porque era o costume daqueles dias. E guerras acontecem até hoje, não é verdade? Só que quando a gente olha para as nações, não existe mais uma nação que representa o povo de Deus. Israel, atualmente, não representa o povo de Deus. Deus tem promessa para eles, mas eles não são o povo de Deus. Por quê? Porque se você abrir aí, e deixa eu abrir aqui rapidamente, 1 Pedro, capítulo 2, você vai perceber lá em 1 Pedro, e aí eu vou falar bem rapidamente, mas se houver algum tipo de dúvida, você pode entrar em contato aqui, deixar aí nos comentários aí a sua dúvida, que eu entro em contato com vocês, tá bom? Então o que acontece? Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 9 e 10, fala assim: vocês, porém, Pedro falando, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem que é a nação santa agora? É o cristão. Então nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Portanto, agora não existe um Estado que representa Deus. Por quê? Porque agora Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 3, se eu não me engano, é lá no versículo 28, é o penúltimo versículo do capítulo 3, ele vai falar que ali agora já não há mais judeu e grego, não tem mais distinção de raça, já não há mais escravo e livre, já não tem mais distinção de classe social. Já não há mais distinção entre homem e mulher, não tem mais distinção de sexo, que era como que o mundo vivia até aquela época. Então agora o Senhor não tem um povo específico, mas o povo dele está espalhado em todas as nações. Então, no ajuntamento do povo dele, que é o cristão, é que surge então esse povo de Deus. E não uma nação como, por exemplo, Israel. Israel já foi povo de Deus, escolhido por Deus por um propósito que era representar o sacerdócio. E eles não conseguiram, falharam nessa representação de sacerdócio entre Deus e o resto do mundo. E aí vem Jesus Cristo, que é o sacerdote perfeito. Então já não há mais distinção, não tem mais essa separação. Então, a gente compreende isso a partir dessa escrita de Pedro, que é judeu. E ele está escrevendo para cristão. Ele está escrevendo para os cristãos que foram dispensados ali para a diáspora. Quando que isso aconteceu? Lá em Atos capítulo 8, quando mataram Estevão, aí os cristãos saíram de Jerusalém e em Jerusalém ficaram só os apóstolos. O restante saiu pela Judéia e Samaria. E depois foram para os confins da terra e hoje estão espalhados no mundo inteiro. Então o povo de Deus hoje não é um local específico, não se reúne num local específico, não tem um território específico. Mas nesse período de Deuteronômio tinha esse território específico. Aliás, eles estavam caminhando para tomar posse desse território específico. E por isso eles entravam em guerra. Mas a iniciativa da guerra não era deles. A iniciativa da guerra era dos outros povos. E como que o cristão faz então hoje? Se você abrir aí em Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, lá no versículo 44, mas leia do versículo 43 até o 48. O 48 fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E aí, como é que Deus era perfeito? Versículo 44, ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. E Paulo vai falar lá em Romanos 12, 20, que se o meu inimigo tiver sede, eu dou de beber, se o meu inimigo tiver fome, eu dou de comer. Então o comportamento nosso de inimigo, agora a gente já não toma mais a terra dele. Agora a gente pega ele e faz com que ele participe do reino de Deus, porque o reino de Jesus fala assim: o meu reino não é desse mundo.
Então agora a gente peleja, a gente luta, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, e a gente entende qual guerra que é. É uma guerra diferente da guerra aqui dessa época, porque o propósito de Deus para o povo de Israel daqui era um, e o propósito de Deus para o cristão é outro. E a minha pergunta é: como você tem guerreado essa guerra santa? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, como que você tem enxergado as dificuldades do dia a dia na sua vida? Porque nesse período aqui, o Senhor falou: olha, vocês vão entrar em guerra, mas a iniciativa não é sua, a iniciativa é deles. Mas vocês têm que tomar uma postura. Que postura nós temos tomado diante das guerras? Das guerras espirituais. Porque acontecem as divergências no nosso meio, mas isso com um propósito maior de Deus, que é trazer salvação. Nós temos ficado atentos, temos tido esse olhar espiritual, esse discernimento espiritual para as coisas que têm acontecido no meio da nossa família, acontecido no meio da nossa vizinhança, acontecido na nossa igreja, acontecido no nosso local de trabalho, ou por onde quer que ande. Você entende que nós estamos em guerra, como Paulo fala em Efésios 6? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.